Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos hoje, por bondade de Deus, do Senhor, trazer uma palavra para os nossos corações, para a nossa edificação, para a nossa fé, para continuarmos firmes, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão, mas ele tem uma recompensa, e quem vai nos recompensar é o Senhor Jesus. Continue, portanto, firme na fé, continue sendo constante na obra de Deus, tudo aquilo que foi dado para fazer, conforme vê as mãos fazer, faça conforme as tuas forças, não olhando para trás, porque já foi feito, mas continue olhando adiante, pelo que precisa ser feito, e devemos fazer para a glória de Deus, o nosso Pai. Portanto, faremos uma oração, pedindo ao Senhor a sua bênção, sua graça, bom entendimento, sabedoria, compreensão e discernimento da palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Pai, oramos nesse instante com fé e confiança no Senhor, crendo que o melhor para nós está contigo, porque o melhor para nós é o próprio Senhor. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê graça por este momento, bem como a toda a igreja do Senhor Jesus reunida em toda parte, e agora propriamente dentro dos seus lares, em suas casas, reunido em torno de suas famílias, que a paz do Senhor lhe reine, que o nome do Senhor lhe seja glorificado e o poder do Espírito Santo seja manifestado em cada salvo em Cristo Jesus, bem como aquele que não é, mas que venha a ser no poder do teu nome e no poder da tua palavra. Dai-nos a tua bênção para este momento, Pai, que oro em nome de Jesus. Amém. E o texto que vamos ler, a uma breve meditação, está no livro de Mateus, no capítulo de número 14, o verso de número 22 ao verso de número 27, pois está dito na palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temeis. Esse fato ocorrido aos discípulos, junto a Jesus, foi no momento em que eles estavam vindo de um fato maravilhoso, grandioso, sobrenatural, que foi a primeira multiplicação dos pães e peixes, esse milagre que eles presenciaram, que o Senhor Jesus ali multiplicou, saciou toda aquela multidão que o acompanhava, todos aqueles que estavam acompanhando Jesus. E Jesus fez esse grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Trouxe muita admiração aos discípulos, que ficaram de sobremodos maravilhados com o feito do seu Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos ficaram saciados, foram alimentados, toda aquela multidão. E ainda sobejaram 12 cestos cheios, em que ficou em cargo dos discípulos. E vemos que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. E a ordem que Jesus dá aos discípulos é que eles entrem no barco e fossem
para a outra banda, enquanto ele estava despedindo as multidões que estavam próximo a Jesus, que queriam ali a atenção de Jesus. E Jesus não despede ninguém vazio, sempre tem algo para dar, para fazer, para realizar a vida daqueles que o buscam, a vida daqueles que sempre querem não apenas algo de Jesus, mas propriamente Jesus Cristo, o Senhor. E despedida a multidão, Jesus foi orar, foi falar com Deus, foi orar à parte, foi estar com o seu momento de comunhão, de oração com o Pai. E o texto diz que já estava tarde e ele estava ali só. Enquanto Jesus estava ali só, o barco em que estavam os discípulos já estava no meio do mar. E a situação dessa embarcação em que estavam os discípulos já não estava boa, porque o texto diz que estava este barco sendo açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Entendamos que os discípulos, nessa situação, homens habilitados, porque na sua maior parte pescadores, mas nesse momento estavam incapazes desta situação de resolver, de estar chegando a outra banda, conforme Jesus ordenou que eles fossem. Mas estavam sendo impedidos de tal intenção, propósito, vontade existia. Todavia, não havia neles capacidade, força, ainda que se esforçaram, mas se sentiram incapazes, se sentiram totalmente inúteis naquele momento, diante da força do mar, da força do vento, dois opositores que se levantaram contra aquela embarcação em que estavam os discípulos, e imaginamos como que estava a mente, a cabeça destes homens pela ausência de Jesus. Mas a promessa de Jesus está sempre conosco, ele prometeu estar sempre conosco. Todos os dias da nossa vida, Jesus prometeu estar conosco. E esta promessa, ela deve ser uma promessa que se renova dia após dia, não apenas no momento da dificuldade, mas em todos os momentos devemos estar confiantes da presença do Senhor Jesus conosco. Ele é presente, seja na adversidade, seja na bonança, seja no momento bom ou não tão bom, mas lá está o Senhor conosco e deve ser digno de ser glorificado, de ser adorado, de ser exaltado, de ser bendito, de ser cultuado, de dar a Ele louvores, dar a Ele honras, dar a Ele glórias. Não apenas no momento da dificuldade que devemos clamar, gritar, suplicar a Jesus, porque estamos em perigo, porque estamos com medo, então vamos recorrer a Jesus, porque agora é a hora de clamarmos a Jesus, de buscarmos a Jesus, de pedirmos a Jesus. Diferente dos discípulos, que Jesus não estava com eles naquele momento, naquela situação, Jesus ali não estava, mas Jesus estava contemplando o que estava acontecendo com os discípulos naquele momento. E Jesus, na quarta vigília, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O mar que queria encobrir os discípulos, o mar que queria sufocá-los, queria até mesmo fazê-los, precipitá-los no próprio, inundando aquele barco, fazendo ele ir a pique e de tal maneira fazendo perecer os que nele estavam também. Mas havia uma ordem que estava ali permanente, a vida daqueles discípulos. Era a ordem que Jesus havia dado. Ordenou Jesus aos discípulos: entrem no barco e vão adiante para a outra banda. O que esta palavra
serve para nossa edificação, para um alerta para nós, povo de Deus. Mesmo que tudo se levante ao contrário, tudo é ao contrário, nada está a favor. Ondas gigantes, vento, há um esforço tamanho da nossa parte para ficarmos firmes, persistirmos, continuar lutando. Parece que não está acontecendo nada, estamos molhados, estamos encharcados e ainda o vento não favorece, o vento não nos ajuda. Há muita coisa que parece ser impedimento, mas nós temos uma palavra e nós devemos nos ancorar, nos firmar nesta palavra, mesmo que Jesus deu aos discípulos, deu uma ordem aos seus discípulos: entre no barco, permaneça no barco, vão adiante. Mesmo em meio a tudo isso, nós não podemos abandonar a fé, nós não podemos sair da presença de Jesus, nós não podemos abandonar a nossa carreira, estar desistindo neste momento porque está difícil. Tudo neste momento está ao contrário, nada a favor. Parece que não há solução, parece que não há jeito, mas vamos firmar na palavra que o Senhor Jesus disse: passem para outra banda, nós vamos chegar aonde Jesus estabeleceu para a nossa chegada. Nós vamos desfrutar da bênção que Deus preparou e prometeu para nós na pessoa do Filho Jesus Cristo, que nós não devemos turbar o nosso coração, devemos crer em Deus, que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele não nos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus veio para eles na quarta vigília, já despontando o dia seguinte, mas eles estavam lá, ainda na embarcação. Parecia que ela ia a pique, parecia que o mar ia engolir aquela embarcação, o vento ia contribuir para destruir toda aquela embarcação e com ela também os discípulos. Mas Jesus está orando, e a Bíblia nos fala que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Jesus também está intercedendo por mim, por você, por nós, até mesmo por aqueles que nem sequer mencionam o seu nome, nem sequer estão falando de Deus, mas o Senhor também está preocupado e tem interesse pela alma destas pessoas também. Quanto mais para nós, filhos do Deus Altíssimo. Ele virá a nós novamente, Ele vai livrar-nos, Ele vai ajudar-nos. Nós venceremos em nome de Jesus. O mar vai se aquietar, o vento vai se calar e haverá bonança, haverá paz de Deus para as nossas vidas. O que parece ser o naufrágio, para o Senhor torna-se uma ponte, uma via, um acesso para o encontro nosso. Aquilo que parecia para os discípulos improvável, difícil, impossível, que gerou neles temor, que gerou neles medo, que tiveram dificuldade até mesmo para reconhecer Jesus no meio daquela situação. Eles não conseguiram ver, contemplar, tiveram dificuldade e até disseram que era um fantasma, não tiveram definição de quem era aquela pessoa que estava indo em direção a eles. Meu irmão, minha irmã, mesmo em meio a essa situação, não temas, não tenha medo, ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, a mesma que disse para os discípulos. Jesus, porém, falou-lhes logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus também fala a nós nesta oportunidade, nesta hora, neste momento, fala a nós, o seu povo, a sua igreja: não temas, sou eu estou aqui, estou convosco, aqui para ajudar. Não tema a situação, não tema esse vendaval, essa tempestade, isso vai passar, e quem vai fazer passar isso é propriamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo vai fazer com que este vento e esta tempestade venha cessar
em nossa vida, porque Jesus se dirigiu a eles, Jesus também se dirige a nós pela sua palavra. E ele disse, a sua palavra, ele também disse em João, que no mundo teríamos aflições, mas para nós não desanimarmos, mas termos bom ânimo, porque ele venceu. Se Jesus venceu, também vamos sair vitoriosos nesta situação. Nós vamos cantar um hino da vitória, porque nós estamos já cantando ao Senhor e buscando a sua presença. Que esta palavra venha estar sendo introduzida no meu e no seu coração, que é o Senhor dizendo: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Você ainda consegue identificar no meio dessa situação sua, nossa, em meio a tudo isso que está acontecendo, você consegue identificar a pessoa de Jesus, você consegue definir, identificar a sua voz, a sua palavra, quando ele fala contigo. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus estava conversando com eles, e eles não conseguiram identificar aquela pessoa com eles, e estranharam até mesmo Jesus ali com eles, mas em certo momento, quando Jesus se retira, eles disseram, bem de quando ele falava, o nosso coração ardia. Oh, meu irmão, talvez esta palavra está fazendo o seu coração também arder, porque é uma palavra que é do Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra que se dirige a mim, que se dirige a você nesta situação, no meio desta situação em que a gente não consegue identificar de onde vem o socorro, quando vem o socorro, por onde virá o socorro, mas o salmista diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Creia nesta palavra, que você consiga entender, discernir no meio desta situação, deste vendaval, dessa tempestade, desta fúria do mar, que você possa discernir a voz do seu Senhor, conforme Jesus disse em João, que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Você ainda consegue identificar a voz do sumo pastor, que é Jesus Cristo, o teu e o meu, o nosso Salvador. Você consegue nesta oportunidade, neste momento, estar dizendo: eu estou ouvindo a voz do meu Senhor, essa voz é inconfundível, eu estou ouvindo a voz do Senhor aqui no meu coração. Então aquieta a tua alma, tranquiliza o teu espírito, fique em paz, dê o seu culto, dê o seu glória, dê o seu louvor a Deus, porque Ele recebe, Ele virá a ti e te socorrerá, te livrará, te abençoará, te protegerá, Ele guardará a tua alma, Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, é a sua palavra para o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Encerramos aqui dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, para todo o povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine abundantemente na sua vida e na sua casa também. Que a paz do Senhor Jesus Cristo e o poderoso nome do Senhor prevaleça na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.